Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. Antes da gente começar, já sabe, vai nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, se inscreva, isso vai ajudar muito a gente. Nosso Face, no nosso Insta, você pode nos seguir, interagir com a gente. E se você quiser mandar o seu relato, pode mandar através do nosso e-mail, a gente vai ler ele aqui, pelo mentesmedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto também com qualquer valor, é pelo Pix, do e-mail mentesmedos@gmail.com. Que é o nosso tema da semana, Mal? Alienígenas existem? Eu acho que sim. Porque eu tenho minhas dúvidas, tem algumas coisas que eu quero levantar aqui, mas assim, sendo bem sincera, eu acredito que, dado o tamanho de todo o universo, das galáxias e de tudo, eu acredito que seja muito pouco provável, embora seja muito difícil, eu saiba, eu tenho consciência que é muito difícil a vida nascer. Mas eu acho muito pouco provável que só existam nós, né, no universo inteiro. Eu acho que realmente deve, nem que não seja uma vida como a nossa, com esse tipo de inteligência, pode ser mais inteligente, como a gente imagina, ou até de um ser mais primitivo mesmo. Mas eu acho pouco provável que só existam nós aqui no universo. O que você acha? Eu acredito, assim, é, como você disse, o universo é tão grande, vai saber o que tem por aí, né? Em galáxias, anos-luz de distância daqui da Terra, e mesmo que seja uma forma de vida que possa ser inferior ou superior, eu acho que a chance, né? Não é uma É. coisa que dá para descartar assim 100%. E a gente também pode dividir essa questão dos alienígenas em categorias. Por exemplo, existe uma linha de uma galera aí que estuda ufologia, só que eles fazem uma sincronia com a espiritualidade, eles têm essa coisa de ficar ali meditando para ver se aparece. Tem gente que acredita que são seres realmente evoluídos. E a gente pode até ver mesmo em estudos como o do Eric von Däniken, né, que escreveu E Eram os Deuses Astronautas. Ele é uma referência nesse meio. Óbvio, as ideias dele têm contradições? Tem contradições. Eu também tenho questões ali que eu levanto em pauta. Mas ainda assim, eles colocam essa questão. E era uma coisa que eu pensava quando eu era pequena, tipo, esses deuses, essas coisas, esses rituais que a gente faz da onde, por quê, sabe? E eles colocam isso como se fossem esses alienígenas que vieram e ensinaram certos tipos de ritos e coisas pra gente que ajudou muito na nossa evolução, né? Porque pelo que os cientistas falam, a gente evoluiu muito rápido em um pouco período de tempo, comparado com que período anterior, né? Então, assim, é muito curioso isso. Assim, uma coisa também que eu quero colocar em pauta. Vou ser bem sincera, eu sinto um medinho. E pelo que, de todos os relatos, um dos maiores medos realmente das pessoas é essa questão de abdução, que existem muitas e muitas histórias. E como eu falei, até no meio espírita, no espiritismo, já foi levantada essa questão também, que existem. E tem a questão também, não é só do ser intergaláctico, né? Tem a questão do ser interdimensional, também já é uma outra questão que envolve, que também eles colocam essa questão alienígena ali no buraco de minhoca e tudo mais. É muita coisa louca que pode acontecer. Só que ainda assim a gente fica preso aqui. Nessas questões de abdução, eu até tive uma experiência uma vez que eu fui na praia com o Broio e a gente tava de noite, assim, na areia, vendo o céu, e a gente viu uma luz bem distante, mas não era avião, a gente sabia. E ela começou a se aproximar, deu um medo, que eu falei pra ele, eu falei, vamos entrar, porque eu realmente eu fiquei com medo. E elas são inúmeras e são diversificadas. Então hoje a gente vai começar aqui contando pra vocês algumas dessas histórias de abduções, algumas histórias famosas e que a gente vai discutir um pouquinho. Eu vou começar com a história da abdução do Travis Walton. Ele tem um documentário, se não me engano, é na Prime, pela Prime ou pelo Netflix, não lembro exatamente. Mas conta a história dele que é muito interessante. Bom, quem costuma acompanhar séries e documentários sobre extraterrestres já deve conhecer um pouco da história do Travis Walton, que afirma ter sido abduzido por alienígenas no dia 5 de novembro de 1975.
Naquele dia, ele e outros 6 estavam trabalhando na Floresta Nacional de Seagrave, no Arizona, Estados Unidos. Já perto do momento de ir embora do local, eles viram uma luz brilhante do lado direito de onde estavam. Ao se aproximarem, encontraram uma forma de disco voador brilhante que flutuava a cerca de 6 metros acima da clareira próxima deles. O Walton diz que decidiu ir pessoalmente conferir o que era. Corajoso, né? Ele descreve que, conforme se aproximava do objeto, foi atingido por uma descarga elétrica vindo da nave, que o levou para o interior da estrutura. Alton ficou desaparecido após o ocorrido e foi encontrado somente 5 dias depois do incidente. O incidente ganhou a atenção da mídia e rendeu várias discussões, inclusive controvérsias sobre a veracidade da história, já que tanto que o Walt e seus amigos foram submetidos a testes de polígrafos que, além de não terem validade científica, também não trouxeram resultados conclusivos. O que eu acho muito interessante, porque ele some dias e os amigos dele viram ele sendo abduzido, sabe? Tem testemunhas, eu acho essa história muito legal. É uma coisa assim que é difícil de acreditar, né? Mas os amigos dele presenciando, acho que fica mais confiável, né? Por causa dessa parte de você tá preocupado o que aconteceu, tá atrás da pessoa, né? Querer a pessoa de volta e sumir por 5 dias, né? Uma coisa assim que deve assustar as pessoas que gostam, né, da pessoa que tá desaparecida. No caso, ainda mais que teria sido... Pra acreditar, a polícia podia pensar até que, sei lá, os caras mataram um amigo e sumiram com o corpo, né? Seria super viável pensar assim, se eu fosse uma policial, eu pensaria isso. Falar, que ideia de jirico é essa, né? Eu acho que o primeiro pensamento do policiais deveria ser esse mesmo. E incrível é que essa não é o tipo de história que eu já ouvi nessa mesma linha da pessoa sumir. Eu vi uma de um podcast nacional e eles contam a história de um cara, eu não lembro o nome dele, mas ele vai também abduzido. Ele simplesmente, ele tá na estrada, ele acorda, tipo, em outro lugar, aí ele vai falar com o policial, tá? O policial tá falando outra língua, ele tava, acho que era América do Sul, mas eu não lembro, acho que se era mais Colômbia, era outro país que ele tava. E, enfim, ele tava no Brasil, como que ele foi parar lá em questão de minutos, sabe? Ele não lembra como que ele foi parar lá. É inacreditável a história. Tem umas histórias assim de abdução que são bem bizarras, como essa próxima que eu vou contar, que é da Niara Terela. Ela é a oficial aposentada da Força Aérea Americana. Ela não só afirma que foi abduzida, mas que isso aconteceu todas as noites, descrevendo cenas de horrores que se repetiam toda noite no mesmo lugar. Segundo ela, alienígenas com formato de répteis a encontravam todas as noites e a levavam para a Lua. Lá ela afirma que era abusada e desenvolvia logo após o sexo forçado para o local onde havia sido tirada. De acordo com as informações da própria mulher, os abusos aconteciam em uma espécie de cerimônia na qual ela era a atração principal. Além dos alienígenas tarados, né, estavam, segundo o relato, centenas de alienígenas que assistiam a cena muito empolgados. A história macabra, conta ela, aconteceu em um tempo no qual ela trabalhou em um local militariamente restrito nos Estados Unidos. Niara foi, durante anos, funcionária do Notopá Test Range, área onde poucas pessoas podem entrar. A ex-funcionária da aeronáutica norte-americana afirma que a situação repetiu por meses e ela conta que foi abduzida cerca de 10 vezes quando tinha 25 anos. Hoje aposentada, conta que os incidentes teriam parado de acontecer ainda nos anos 80, quando eles começaram. Além do sexo forçado, Niara diz que foi obrigada a usar seus conhecimentos para realizar trabalhos com máquinas para os alienígenas. Por conta disso, ela afirma que lembra bem da aparência deles, parecidos com répteis e inteiramente cinzas.
Por fim, a norte-americana ainda conta que não estava sozinha nesses cerimoniais. Segundo ela, no chamado Lado Negro da Lua, esse é um tipo de rito comum praticado pelos extraterrestres utilizando humanos como vítimas. Nossa, eu achei essa história horripilante. Eu fico imaginando, é o extremo da violência, né? E você entra ali como um animal, assim, que eles ficam brincando. E essa coisa dessa aparência reptiliana deles. Tem várias espécies, né, de extraterrestres aí que o pessoal fala. E uma delas, falam sobre os reptilianos, também tem aqueles que parecem louva-a-Deus, que falam que eles são super cruéis. Eles fazem testes horrorosos nas pessoas. E também tem a questão dos reptilianos. Eles parecem com largatos, é uma visita, sabe? E eu acho muito curioso também o link que fazem. Eu não sei se você já viu na internet, colocando artistas como se eles fossem reptilianos. Ai, olha, o olho de tal artista tá mudando, tipo da Beyoncé ou do Justin Bieber. Eles pegam umas cenas que eles estão meio esquisitos e eles falam que eles foram, tipo, sei lá, clonados ou modificados pelos reptilianos. Você já ouviu isso, essas teorias? Sim, inclusive tem um filme que é dos anos 80 que é meio sobre isso, assim, essa parte de alienígenas estarem se apoderando, assim, de pessoas para conseguir criar uma população, assim, maior e com poder, entre aspas, sabe? Aí É. eu acho interessante, assim, O que essa... dá mais credibilidade é o fato dela ser uma ex-oficial aposentada, que não é qualquer coisa, sabe? Para você estar ali nesse posto. E é uma pessoa assim, costuma ter respeito, seriedade, né, no que fala. Ela não vai arriscar a carreira. E eu acho muito interessante porque isso acontece com muitos militares, principalmente fora. Aqui no Brasil a gente tem relatos também de bases militares, que os militares afirmam que já houveram ocorrências ali e tudo mais. Só que o interesse deles, né, com esse pessoal, são pessoas sérias, principalmente o pessoal da aeronáutica, que deve ver muitas coisas, né? Imagine o tanto de coisas que não é passado pra gente, né, público, Ah, com certeza. que é escondida pra debaixo do tapete pra gente não saber. Eu acho interessante também que ela fala sobre o lado escuro da lua, né? Eu me lembrei viu lá do Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ah, sim. Eles têm, né, essa ideia do lado escuro da lua e é um mistério mesmo que rola ali, né? E dentro desse assunto, no próximo segmento, eu vou falar aqui sobre a Noite dos OVNIs, que é uma noite nacional. O caso de OVNIs, bastante conhecido aqui no Brasil, ele aconteceu durante a noite do dia 19 de maio de 86, em São José dos Campos, na cidade interior paulista. Aquela noite, a torre de controle da cidade detectou várias luzes coloridas sobrevoando a região, e os objetos estranhos foram confirmados por radares e por passageiros a bordo de outra aeronave por perto. Algumas horas depois, radares em Anápolis, no estado de Goiás, detectaram objetos voadores não identificados. Devido a possíveis ameaças de seguranças, caças armados decolaram de bases aéreas no Rio de Janeiro e em Goiás para investigar os objetos. As aeronaves tentaram segui-los, mas não tiveram sucesso, porque os objetos faziam manobras com aceleração e desaceleração bruscas demais e se moviam a velocidade muito acima daquelas alcançadas pelas aeronaves brasileiras. O episódio durou cerca de 3 horas e rendeu detecções de 21 OVNIs. É muita coisa. Os relatórios do incidente, assinado pelo brigadeiro José Pessoa Cavalcante Albuquerque, concluiu que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, a inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distâncias dos observadores, como também informação não forçosa tripulados. No Arquivo Nacional é possível acessar os relatórios e áudios de diálogos entre os pilotos e operações das torres de controle. O ocorrido causou grande repercussão e ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Eu já ouvi esses áudios, eu acho muito interessante porque dá para ouvir os pilotos e a equipe assim, passada. Deve ser bizarro, né? Você tá seguindo algo que
extraterrestre, né? Supostamente. E você não sabe o que é, não tem ideia do que é aquela aeronave, daqueles seres que podem estar dentro, né, da aeronave são capazes. E eu acho que deve dar uma confusão enorme, né, na cabeça assim da pessoa que está na aeronave, no caso É. os militares. Eu, eu acredito que por mais que eles falam que nos Estados Unidos eles também ainda eles tentam desacreditar essas visões, essas aparições de OVNIs, eles ainda dão um apoio financeiro para pesquisas em cima disso. Aqui no Brasil, a gente teve a Operação Prado, que é uma operação famosa também por causa desses relatos de avistações que nós tivemos, mas eu acredito que a gente tem tantas outras questões para distribuir o dinheiro que isso acaba ficando realmente de lado e o investimento não tem um alcance que realmente deveria ter. Mas em países de primeiro mundo eles têm esse investimento e com certeza eles têm informações que a gente não tem. É, a gente aqui no caso no Brasil, né, não tem como colocar dinheiro em uma coisa que é, vamos dizer assim, supérfluo, sabe? Não tem valor, né? Tem outras coisas mais importantes, saúde, educação, Uhum. tal. Você não vai enfiar dinheiro em uma coisa que para pesquisar sobre extraterrestres, né? Mas é assim, ainda assim, por mais que a gente tenha essa dificuldade, eu consigo enxergar a nossa cultura absorver nessas ideias. O Brasil tem muita gente que teve experiências, aqui a gente tem muita questão da natureza, a gente teve muita questão de animais, né, que foram, como é que fala, eles foram mutilados. É muito curioso, em Peruíbe, por exemplo, tem um canil lá que há anos atrás os animais de lá foram mutilados com cortes assim cirúrgicos de laser. É uma coisa assim impressionante. Tem coisas assim que são feitas, né? Que aparecem por aí que você fica sem saber explicar, né? O que aconteceu, quem fez isso com essa precisão no caso, né? Desse corte que você acabou de falar. Sim. E tem também aqueles negócios, né? Daqueles sinais que o povo Ah, acha. hieroglifos. É. E tipo Também é assim, muito curioso. E no sul tem. Eu não sei como é que tá agora, mas há um tempo atrás tinha até um ufólogo, eu esqueci o nome dele. Ele é um ufólogo muito importante, mas ele ia atrás e no sul tinha muito também. Eu acho impressionante isso, porque tem uns assim que são geometricamente perfeitos. tem. E teve uns nos anos. Começo dos anos 2000 que descobriram que eram pessoas, né? Que estavam fazendo e tal. Mas tem outros que são muito assim. São quilômetros e quilômetros de uma coisa que um ser humano não conseguiria fazer, né? No caso. Uhum. E continuando aqui no segmento de OVNIs, tem o George Adamski. Ele nasceu na Polônia em 1891 e se mudou para os Estados Unidos com a família durante a juventude. Ele morreu em 1965 e mesmo após sua morte, Adamski continua como uma das personalidades mais controversas quando assuntos são OVNIs. Isso porque ele fez várias fotos que afirmou serem discos voadores, mas especialistas analisaram o material e esclareceram que as imagens eram falsas ou mostravam objetos do cotidiano. Publicou um livro sobre suas aventuras com seres que seriam de outro mundo e até conquistou fã de seus relatos. Ele alegava que observou seu primeiro OVNI em 1946, o que descreveu como um objeto grande e preto que seria parecido com um dirigível. Já em 1952, ele afirmou que teria encontrado e até se comunicado com um visitante vindo de Vênus. O encontro teria ocorrido em um deserto da Califórnia e o extraterrestre teria
vindo avisar a humanidade para parar de se envolver com as bombas atômicas antes que destruíssem o planeta. E se considerarmos as condições extremas de temperatura e pressão em Vênus, o relato fica ainda mais absurdo. Os críticos das histórias deles o retratam como uma pessoa, digamos, excêntrica, mas inofensiva, já que pesquisadores e até autores famosos como Arthur Clarke afirmam que Adamski fez desserviço com suas informações. É complicado porque é um assunto que ele envolve, assim, se você não tiver testemunha, é acreditar igual aquele primeiro lá, na palavra de outras pessoas, que eles podem muito bem até combinar, como acontece muito no universo do terror também, que a gente vê pessoas que vão morar em casa assombrada, e existe essa história assim, inventar que a casa é realmente assombrada para publicar livro, ganhar dinheiro, e em cima de OVNIs também não é diferente essa história, né? Mas eu acho muito curioso que, embora a gente tenha uma concepção de que os avistamentos, eles têm parte da história desde que o homem é o homem, e a gente vê, igual nos programas alienígenas do passado, a gente vê lá imagens em pedra, tudo. Também eu vejo uma conexão muito forte com a época. Ele fala ali 46, né? Se não me engano, ele viu o primeiro disco voador, o primeiro avistamento dele. Essa época houveram muitos relatos da Segunda Guerra Mundial de avistamentos de OVNIs, o que é curioso, porque faz sentido se a gente pensar que eles não querem que a gente se destrua, supomos assim, eles estão ali meio que para controlar também, só que existe aquela ideia de que o nazismo também trabalhava com umas forças aí energéticas esquisitas, inclusive com essa questão de OVNIs, né, que era em cima daquele Sol Negro e do Grill lá, que eles tinham essa questão energética e tudo mais. Tem essas histórias, né, que eles sempre queriam poder, né, e buscavam tanto coisas sobrenaturais como coisas extraterrestres, né. Em seguida, a gente tem um caso da Berlut, né, ele aconteceu em Sarandi. O tratorista Arthur Berlut afirma ter sido levado por um disco voador em 14 de maio de 58. E só voltou 11 dias depois. Olha, ficou mais tempo fora, hein? Na época, o caso de abdução ele ficou bem famoso no mundo inteiro. O relato do tratorista foi rico em detalhes. Ele teria sido levado para um planeta Akkad em 65 milhões de quilômetros da Terra e a viagem teria durado 38 horas. Os arcadianos teriam um tipo físico semelhante aos humanos e se comunicavam com ele em alemão. O relato de Berlut foi publicado no livro A Utopia à Realidade, Viagem Real a Outro Planeta. Outra história de pessoa que vai abduzida e fica muito tempo fora. E aí ele já conta, né, que as formas, como aconteceu com ele tem mais riqueza de detalhe. E uma coisa que eu acho muito interessante é que muitas dessas pessoas que vão abduzidas, um do meu terror, né, dos meus maiores medos, assim, ficar imaginando, eu não entendo, eu não vejo muita compatibilidade, porque ao mesmo tempo que eles são tão evoluídos tecnologicamente falando, eles fazem a gente de gato sapato, revira a gente do avesso, taca chip na gente, pesquisa, faz isso, faz aquilo, sendo que a gente mesmo, se a gente fazer um comparativo da década de 60 até os dias atuais, a nossa medicina ela evoluiu muito e a gente mesmo na Terra não precisa se submeter a certos tipos de tratamentos muito invasivos. E eu acho tão invasivos pro nível de tecnologia que eles têm, sabe? Eu acho que deve ter um pouco assim de... É tipo uma curiosidade mórbida. Eu tava até vendo hoje um vídeo falando sobre um doutor russo, que eu não lembro o nome, eu vi hoje, mas eu esqueci, que ele fazia experimentos, assim, bizarro, com cachorros, e ele criou, ele ajudou a medicina humana, tudo, mas para ele fazer isso, ele fez, tipo assim, ele deixava só a cabeça do cachorro viva com o negócio que ele fez lá, que enviava ar para o cérebro e o sangue circulava, uma coisa bizarra, assim. E isso me lembrou
essa parte que os extraterrestres supostamente são muito agressivos, assim, invasivos. E sei lá, eu acho que tem essa parte mal, entre aspas, não sei. Ou a gente supõe que eles sejam muito avançados, mas não são nessa parte. Não Sei sei. lá, porque um exame de sangue já não resolveria tudo, sabe? Eles não têm o sistema genético lá, não é possível, tem que ficar revirando tanto a gente. E uma vez eu tava vendo um documentário que tava falando sobre essa relação, sobre os Estados Unidos, sobre um suposto acordo que eles teriam, cada presidente que vai passando, e não são todos os presidentes, né? São alguns escolhidos, e eles têm esse acordo com seres extraterrestres que eles deixam eles pegarem X quantidade de pessoas aqui para eles experimentarem. Em troca, eles dão aquela questão da tecnologia reversa, sabe? Sei. Mas é tudo uma ficção, né? É tudo teoria, especulação ali. Mas é interessante pensar dessa forma também, porque é como se nós fôssemos números mesmos. E seria em prol, tipo, sacrificar uns em prol de uma evolução. Eu acredito que isso seria super plausível para os Estados Unidos ou um país nesse nível, uma China, um país assim, Rússia, pensar dessa forma. Ah, sim. Você ter conhecimento a custas de poucas pessoas, né, em relação à população mundial ou de um país grande como você citou, China, Rússia, Estados Unidos, eu acho que não tem o porquê não, né? Por É. mais que seja assim triste. Vendendo, é como se estivesse. É vendendo, né? Trocando a mercadoria. Porque esse seria o interesse da gente, o interesse deles seria pesquisar a gente, não sei. Mas eu não entendo isso, entendeu? Por que fazer isso? Os animais ficam pastando lá e eles pegam, cortam os bichinhos. E até aquele caso lá do pasto de Atlof também, que eles colocam uma questão ali como se fosse alienígenas, porque parece que eles tiveram também cortes feitos tipo como se fosse um laser mesmo. É muito estranho isso, esse tipo rudimentar. É laser, mas é rudimentar, entendeu? Porque é agressivo, é como eles tratam a gente como animais. Só que ainda tem essa diferença, por exemplo, tem os Greys, que também eles falam que eles não são tão bonzinhos, só que eles não são tão cruéis como os reptilianos ou até aqueles que são mais parecidos com louva-a-Deus. E eles também têm aquela questão dos nórdicos, né, que são os mais parecidos com a gente, que eles têm um corpo mais humano, não tem nada misturado com bicho ali, eles são bem altos, né? Tem essa questão, só que falam que eles são mais, não são tanto de teste assim, sabe? O lance deles é outro. É muito interessante, porque são várias raças. Tem. Se a gente for pesquisar a fundo, aparece tanta coisa, né, que não tem fim. E seguindo aqui no segmento de abdução, temos o caso do Vilas Boas. O fazendeiro Antônio Vilas Boas é o protagonista de um dos principais relatos de abdução no Brasil, que teria acontecido na cidade de São Francisco de Sales, em Minas Gerais. Na noite de 5 de outubro de 1957, ele se preparava para dormir e decidiu abrir a janela do quarto que dividia com seu irmão. Naquele momento, os dois notaram uma forte luz branca no céu, mas não deram atenção. Depois, Vilas Boas acordou e percebeu que sua luz continuava por lá e se aproximava deles. Os dias foram passando e os irmãos seguiram normalmente com suas rotinas até que um dia Antônio trabalhava sozinho no solo até que percebeu que a luz retornou. Dessa vez a luminosidade pairava a alguns metros acima dele e seria emitida por uma nave em forma de ovo alongado. Ele tentou fugir, mas seres logo agarraram seus braços e pernas e o levaram para o interior da nave. Segundo Antônio, os extraterrestres ligaram
um tubo com ventosas em seu queixo para coletar sangue. Teria sido levado a uma sala onde uma alienígena nua teria entrado e tido relações sexuais com ele. Após o ato, Vilas Boas foi levado para fora da nave. Não há muitas evidências que indiquem que tudo isso ocorreu. Mas Antônio mostrou de fato marcas no corpo e sintomas de exposição à radiação moderada. Nossa, essa questão de radiação é frequente também, né? Ela aparece em várias questões, inclusive naquele caso de Varginha aqui do Brasil, que muita gente descredibiliza. Um dos policiais, né, o que falam lá, que quando levou o C lá para o hospital, tudo, ele acabou encostando e ele teve um problema e ele morreu pouco tempo depois, e tudo indicava essa questão de radiação. E não é o primeiro, praticamente quase todos, né, falam que existe esse problema de radiação. Tem até aquela questão do chup-chup, que aconteceu, acho que foi no Amazonas, foi em Belém, e as pessoas lá eram atingidas por luzes e depois elas tinham um sinal de como se elas tivessem sido atingidas por radiação. E isso é muito interessante porque faz todo sentido a radiação, né? Já que é um maquinário que vem de fora, a gente não sabe qual que é o tipo de energia que eles usam, e a radiação ela está presente em várias questões energéticas também, para maquinário, para fazer indústrias funcionarem e tudo mais. Inclusive eu lembrei agora que tem Chernobyl, né, que teve aquele problema de radiação. Teve avistamento também, né, nessa época de Chernobyl. E tem supostas aparições de OVNIs que se escondem em Chernobyl, né, por causa da radiação. Não pode entrar pessoas lá. Tem até pessoas que tentam, mas se chegar um pouco mais de 1 metro muito pra frente, a pessoa se intoxica e acaba morrendo, desenvolvendo, doenças. E, tipo, faz um sentido, né? É um lugar bom pra se esconder, né? No caso, seria. E uma coisa que eu acho interessante, eu fico pensando assim também, a gente tem a questão, a gente fica imaginando vendo esses programas, eu adoro ver programa que mostra vidas em outros planetas, como nasceu o universo, coisas assim. E eles colocam um exemplo, por exemplo, você não conseguiria viver em Vênus, porque Vênus é um que tem nuvens de ácido, o chão é lava, então tem essas questões que são totalmente insalubres pra gente, mas talvez para outro ser, entendeu? Não seja. E aí eu fico imaginando, se a gente tinha um outro planeta, a gente vai na Lua, a gente vai, se for para Marte, tem que usar todo aquele equipamento, aquela roupa, eles aqui também falam, né, que sei lá, será que eles conseguem respirar oxigênio? Tem alguns que falam que quando eles pisam parece que o movimento deles é mais lento, mas eu já vi vários vídeos, tanto na internet como em documentários, em programas paranormais, mostrando alguns seres, tipo, eu vi um que eu achei muito interessante, que ele é totalmente diferente desse estereótipo que a gente já conhece, desses que a gente falou. Ele é só a perna. Umas pernas, parecia perna de pau. E aí tinha tipo como se fosse uma cabeça, não tinha braço, era só perna e cabeça. É muito esquisito. Então, assim, as inúmeras formas que podem existir, isso me deixa muito curiosa. E eu tenho muito medo também, porque como você falou naquele relato lá do abuso que a ex-oficial sofreu, fico imaginando, tem muito relato de gente que é abusada também por alienígenas. Eles falam muito dessa questão da reprodução, né? Que é muito sinistro isso. Até o acho que foi o American Horror Stories, ou foi o Stories, que eles levantaram essa questão, sabe, deles ficar reproduzindo, e tem gente que fala que vê como se fossem umas bolas, assim, com pessoas dentro, artificialmente sendo reproduzidas, sabe? Eu acho isso bem sci-fi. Essa parte de coisas sexuais e ETs e humanos aparecem bastante, né? Uma coisa que soa até engraçado se você levar. Parece que eles têm atração, né? Pela gente. Que é muito monstruoso a gente imaginar uma coisa dessa. É monstruoso demais, deve ser um pesadelo, o pior terror possível, mas parece que com eles não é assim. Tem umas coisas assim que você para e pensa, é difícil de entender, né, essa parte toda do que a gente
não, a gente vê o nosso lado, né? Mas ver o lado deles seria interessante também, assim, né? É, com certeza. Você tem aí pra gente mais de filme, série aí legal pra gente ver sobre o tema? Bom, tem um filme que chama Eles Vivem, de 1989, que é dirigido pelo John Carpenter, que é sobre o John, que ele é um homem desempregado, que ele anda pelas ruas procurando algum bico, né, para fazer. E um dia ele encontra um óculos de sol. Através dos óculos ele consegue enxergar a face verdadeira das pessoas. E tipo assim, 90, não, 90%, e tipo 70% da população é alienígenas. E então fica assim uma coisa bizarra, assim, que ele sabe que a pessoa é alienígena, mas ele tenta se. É um filme assim, meio comédia, meio suspense. Ele É, tenta disfarçar. assim, é uma coisa. É um filme bastante legal, ele é Ele faz divertido. amizade com os alienígenas? Ou Não, os alienígenas eles meio que querem se infiltrar. são hostis, é. Sim, eles se infiltraram já, mas tipo assim, eles estão expandindo muito, sabe? Então, tanto que os humanos são poucos que ele encontra por aí. É Caramba. mais pessoas tipo âncoras de um jornal são alienígenas que ele consegue ver, né, através dos E óculos. E ele vai atrás de querer ser o herói, assim, sabe? De expor isso. É um filme muito bacana. É o John Carpenter que dirige, que é um dos meus diretores favoritos. E eu recomendo bastante. Também tem o Sinais, que é de 2002, é muito bom. que é aquele filme, né, com o Bruce Willis, o Joaquin Phoenix, que tem A aqueles versão. aqueles sinais na colheita, né, e tal, Hidroglifos, é. e começam a aparecer vários alienígenas em vários locais do mundo. E o E Joaquim Fênix tá muito novinho, né, nesse filme. é, e é um filme bastante legal. Eu assisti quando era pequeno, não gostei. Eu vim assistir uns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, já adolescente, adulto. Eu curti bastante, assim. Tem a chegada de 2016 que várias naves alienígenas chegaram às principais cidades do mundo com a intenção de se comunicar com os visitantes. E tem uma personagem, né, que é de uma linguística e um militar são chamados para decifrar as estranhas mensagens dos aliens, né, dos visitantes. E é um filme assim que ele é muito interessante pela forma que é retratado os alienígenas. Eles não são agressivos, eles não chegam que nem no Guerra dos Mundos, aquelas máquinas e vai dizimando as pessoas. É um filme que retrata eles como tipo assim, a gente existe, a gente quer falar com vocês, quer passar uma mensagem. E o final desse filme é excelente, assim. Eu chorei horrores na época que eu vi. Caramba! É muito bonito. Assim, é um filme muito bonito, assim. Então eu recomendo bastante. A Chegada de 2016. Eu vou indicar o Interestelar. Ele não tem tanto a ver assim com extraterrestres, mas tem essa questão da viagem ao astronauta. E ele vai fazer uma viagem, né? E enfim, a filha dele fica aqui na Terra, dá uma merda lá na viagem dele e ele acaba entrando como se fosse aquela teoria das cordas. Existe essa coisa muito interdimensional, várias dimensões. Ele consegue descobrir uma forma de se comunicar com a filha dele e o tempo também é diferente, o que eu acho muito interessante. O tempo da onde ele tá é totalmente diferente do tempo da Terra.
Ele consegue uma abertura como se fosse ele estivesse vendo. Na casa dele tinha uma estante cheia de livros, e é como se ele estivesse atrás dessa estante. E aí a filha dele tá no quarto, e do nada, tipo, os livros começam a voar da estante. Dá até impressão, né? A gente imagina no lugar da filha, que é fantasma, porque começa a mexer as coisas em casa, mas não. É ele que tá em outra dimensão tentando se comunicar com ela. É muito interessante esse filme. Gostei bastante. E também aqui de programas, que tem muito programas, muito. De programas, tem muitos programas. E o Discovery, eu acho que ele é riquíssimo nessa questão alienígenas. A gente tem, como eu já falei, o Alienígenas do Passado, que é um programa que aparece no Discovery. É baseado no livro E Eram os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken, e é muito interessante. Eles fazem a questão da mitologia comparada. Tem alguns críticos que falam assim, pô, eles colocam como se a gente fosse incapaz de construir as pirâmides, como se nós fôssemos incapazes de construir inúmeros monumentos que existem por aí. Mas, assim, ao mesmo tempo, também tem coisas plausíveis ali que eles falam que realmente parece que existe uma conexão e tem essa coisa espiritual que eles também envolvem. Eu acho muito interessante. Tem um programa também que chama O Mistério no Triângulo do Alasca, que assim como o Triângulo das Bermudas, gente, o Triângulo do Alasca também tem uma história fascinante sobre OVNIs e aparições e pessoas que somem e seres que aparecem, sabe? É bem interessante. Tem um programa Testemunha Alienígena também, que só faz relatos sobre as pessoas que tiveram as aparições. Vídeos paranormais, que mostra vídeos tanto de fantasma, mas também mostra muitas pessoas que conseguem filmar. E hoje em dia, com o celular na mão, a gente consegue filmar muita coisa. E a gente não tem só os OVNIs, né? Hoje em dia, a gente também tem os OSNIs, que são objetos submarinos não identificados, o que faz total sentido se a gente ter a consciência que a gente não conseguiu explorar todo o oceano, né? Seria um ótimo lugar para eles se esconderem. Eu acho bem interessante. Registros Paranormais também mostra, e tem um nacional que eu acho muito legal, que também mostra no Discovery, que é de Carona com os OVNIs. E é uma equipe do Sul que faz, eles vão em várias regiões brasileiras, eles entrevistam várias pessoas, e assim, para o Brasil, eu acho que esse programa ele acrescentou muito. Série, né? Eu vou colocar aqui algumas mais conhecidas, que tem a série do Bob Lazar, que é sobre a Área 51. O Bob Lazar, ele é um nome que ele é bastante controverso dentro da ufologia. Ele foi o grande responsável por trazer a Área 51 para o nosso imaginário moderno, como se esse lugar onde o governo americano do Arizona, eles têm todos os segredos alienígenas ali. Então, assim, ele trabalhou, né? Ele relata que ele trabalhou e ele viu essa questão da tecnologia reversa. Ele viu que alienígenas, né? Ele relata que alienígenas iam na casa dele. Ele filmou algumas coisas, mas, assim, é muito contraditório também, porque muita coisa parece ser falsa. Mas é aquela coisa, né? A pessoa tá falando, enfim, cada um com a sua experiência. E tem a história do Travis, que eu falei que é o Travis Walton, que ele alega ter sido abduzido por uma nave em 75. E o documentário onde os seus relatos passam e falam das pessoas também próximas dele, né? Que viram o ocorrido, e também mostra especialistas que tentam explicar o que aconteceu com ele naquele dia. E a sua história, inclusive, serviu de inspiração para o filme Fogo no Céu, que eu achei bem interessante. E finalizando, né, de programa que eu ainda tenho, que eu acho que tem toda a conexão, sobre o Rancho Skinwalker. Apesar deles terem aquela coisa de criptídeos, de seres, de bruxaria, também tem muita aparição de OVNI, né, mano, o Rancho Skinwalker. Lá tem de tudo, né? Desde coisas sobrenaturais a extraterrestres. É um foco lá. E também tem um programa que eu vi que eu achei muito legal, que chama Grandes Mistérios da História, que é um programa do Discovery, que fala sobre o caso Roswell. E esse caso também é famoso, que fala sobre um militar lá, que ele teve que depois desmentir, falar que era um balão meteorológico. Sempre é um balão, né? E depois de mais idoso, ele pegou e resolveu falar para algumas pessoas que não era, que ele foi forçado. Aí já tem aquela ideia dos homens de preto, né? Que a gente não comentou, mas eles sempre estão por aí aparecendo. Eu acho bem interessante. Teve um programa que eu vi também que chama Segredos da NASA. É a temporada 6, o primeiro episódio, que passa no Discovery Science. E esse caso, que é o caso da Beth Barney, ele é bem famoso, esse caso, e esse episódio ele
conseguiu retratar um pouco melhor, falando, né, sobre a história da abdução deles, e que eles foram abduzidos e eles foram examinados, né, daquela forma bem traumática que a gente conhece. E a Beth, a Beth e o marido, no caso, eles se submeteram a sessões de hipnose, e o cara, ele tava tão em choque, e ele se lembra só de coisas traumáticas, mas ela não, ela lembra dela chegar a conversar, como se fosse o responsável, o capitão ali pela nave. O cara conversou com ela e ela falou que ele parecia como se fosse um chefe Grey, sabe? Aquela linha de alienígena. E eu achei esse episódio bem interessante. E também tem um episódio que eu achei que eu vi essa semana que chama OVNIs, Missões Espaciais Ultra Secretas. Esse episódio conta a história do capitão Randy Graham. E ele fala que quando ele tinha 17 anos, ele estava no quarto dele e apareceu uma luz, tal. Ele foi abduzido por uns caras que entraram lá, colocaram ele para dentro de uma nave. Ele fala que quando chegou lá era como se ele soubesse que ia ser uma missão. Aí ele entrou nessa nave, já tinha outros jovens nessa nave. Ele via eles saindo, tipo, do planeta, e como se fosse o capitão ali falando assim pra eles, vocês vão olhar pra Terra e esse vai ser uma das últimas visões que vocês vão ter um trabalho de 20 anos, como se fosse uma colonização na Lua. Ele fala que ele chegou na Lua, ele via prédios no lado escuro da Lua, né? Não na parte que a gente vê. Ele via como se fosse uma colonização, e o trabalho dele e das outras pessoas que estavam com ele ali era um treinamento para proteger essa nova colonização. Da Lua, levaram ele para Marte, e ele fala que quando ele chegou lá, o capitão também mostrou lá tudo para ele. Enfim, passaram-se os anos, ele volta para a Terra e ele fala que quando deixaram ele aqui, deixaram ele no quarto dele, ele acordou com 17 anos, como se tudo isso tivesse sido um sonho. Porém, o cérebro dele estava diferente. Ele alega que ele estava muito mais velho mentalmente. Ele tinha, com o tempo, assim, ele foi começando a voltar às memórias dele. Ele começou a se lembrar das coisas que aconteceram. E ele virou um capitão de verdade lá nos Estados Unidos e tudo mais. É uma pessoa que você vê que tem um cargo bacana, tem um posto bacana de confiança. E ele se expôs a falar disso. É duvidoso? É duvidoso. Mas é muito legal. É uma história assim que é muito legal, que eu acho que nem vale a pena pensar muito assim que não é verdade, procurar furos, porque é muito legal. Muito legal. Mas continuo com medo, tá? Eu tenho medo de ser abduzida, tenho medo, não sei, porque tem histórias até que falam que famílias inteiras são perseguidas, sabe? Tem muita coisa louca. Mas realmente, alguma coisa deve ter. Eu acho muito. Sei lá, até estranho quando uma pessoa fala assim, imagina, principalmente quando a pessoa tende a ter uma ideia um pouco mais religiosa, Deus só criou a gente. Mas é tão estranho, como pode? Porque, pelo que falam, existem mais planetas do que grãos de areias no deserto. Então, é muito planeta. Não é? É uma coisa assim que não tem como calcular. Você parar e pensar na imensidão do universo, não tem como não ter uma possibilidade, nem que seja 50-50, que exista outras formas de vida por aí, né? Uhum. Pois é. E você tem mais alguma coisa para acrescentar, Má? Não, só queria agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau.